nessa semana subsequente ao Natal, vamos continuar falando de Christmas? De Natal? Então, hoje a gente vai falar sobre a obra original que deu origem à adaptação para o cinema que a gente falou na semana passada, né? Foi para o cinema com o nome de Os Fantasmas do Sr. Scrooge, como uma animação, o ator Jim Carrey no papel principal de Scrooge, que, by the way, esse personagem deu origem ao Tio Patinhas, que em inglês é Uncle Tio Scrooge, né? E é do autor, né, do escritor britânico do século XIX, Charles Dickens. Então, esse autor que também escreveu várias outras obras literárias importantíssimas, né, clássicas da literatura britânica, como Oliver Twist, A Tale of Two Cities, Hard Times, Great Expectations, né, entre muitas outras obras, né, entre muitos outros novels, né, romances, muitos outros tales, que é o caso aqui, conto, como A Christmas Carol. Nessa minha obra aqui, ó, impressa, ele começa com um short biography, né, uma biografia curta, o que é muito interessante para quem está estudando para o Enem, porque cai bastante short biographies, né, breves biografias aí de personalidades importantes, literárias ou políticas, né, personalidades conhecidas. E ele começa aqui, ó, a foto de Dickens, e começa com um short biography que fala um pouquinho sobre, desde a infância de Dickens, né, sua vida familiar, até os dias de escritor já, sua vida adulta, e vai traçando as influências, né, as vivências, as experiências de Dickens que acabaram influenciando em sua obra, né, literária. Então, assim, as primeiras linhas começam dessa forma, o short biography. Charles John Huffman Dickens, olha o full name de Dickens aí, né? Was born in Portsmouth on 7th February 1812. Então, ele nasceu em 1812, né, gente? The eldest son of a naval clerk, então ele era o filho mais velho, ok? Whose job required him to uproot the family to several port towns. Então, John Dickens, o pai de Charles Dickens, ele era um naval clerk, um escrivão naval. Isso fazia com que ele tivesse que viajar muito, levando a sua família, né? Que acabava tendo que se mudar aí de cidade para cidade, acompanhando esse pai, né? Dickens teve várias influências aí das suas experiências colocadas na sua obra, né? E o panorama ali da Londres vitoriana, né? Que é a Londres ali do século XIX, influencia muito na sua obra. Então você vai perceber muito disso. E essa obra é muito interessante porque ela traz várias temas, várias coisas ou situações ou lugares referentes a Londres vitoriana. Então ele vai trazendo nesses recortes aqui ao longo de toda o livro. É muito interessante, vai falando de várias temáticas que são abordadas em várias obras literárias de Dickens, né? Depois aqui que você vê o short biography dele ilustrado, você tem várias ilustrações aqui. Você vai ter a obra, né, o conto aqui, A Christmas Carol, que começa com aquela fala icônica que também foi utilizada bem na primeira cena do filme, né, da adaptação, que é com Jim Carrey. Marley was dead to begin with. There is no doubt whatever about that. The register of his burial was signed by the clergyman, the clerk, the undertaker, and the chief mourner. Scrooge signed it, and the Scrooge's name was good upon change for anything he chose to put his hand to. Old Marley was as dead as a doornail. Olha que interessante. Logo no início a gente tem aí o burial, né, o velório do Marley, que era o amigo, né, e o sócio, o partner do Scrooge na história. Então não vou dar mais spoilers. Essa obra, como o autor já
é falecido há mais de 75 anos, a obra dele já está em domínio público. Então você pode pesquisar na internet e conseguir a Christmas Carol em inglês. Também há possibilidade de você conseguir em português. É muito interessante, é um clássico. E ler inglês é até legal porque você já treina seu inglês, né? Então, assim, a obra de Dickens é muito interessante, toda a sua obra literária. E aqui em Christmas Carol você vai perceber muito isso, que ele retrata, né, um pano de fundo da era vitoriana, né, do século XIX ali, principalmente retrata Londres, né, mas a Inglaterra vitoriana, passando por todo o processo de industrialização, né, aquela revolução industrial acontecendo. Esse livrinho aqui é maravilhoso, que ele também vai falando passo a passo, né, todas as áreas que foram afetadas da sociedade, né, das cidades, com a Revolução Industrial Vitoriana, né, do século XIX, tudo que foi acontecendo. E é muito interessante, a gente verifica aqui, inclusive nas ilustrações, que batem bastante aqui com as ilustrações dessa obra, pelo menos, mas se você for procurar até no Google Imagens, você vai achar ilustrações muito parecidas que remetem a essa ilustração inicial aqui também. Então você pode procurar por ilustrações da Era Vitoriana, ilustrações de A Christmas Carol do Charles Dickens, e você vai encontrar muitas semelhanças, né? Então retrata bastante todas esses acontecimentos, algumas temáticas ali abordadas por Dickens tem a ver com esse processo de industrialização, né, de essa divisão social e econômica, a desigualdade econômica, né? Então ele advogava muito pelos mais pobres, pelas crianças, então ele protestava muito contra o trabalho infantil. A gente percebe muito essas denúncias na literatura dele, e a Christmas Carol traz muito isso. E como eu falei, nesse livro ainda tem esses recortes aqui que vai trazendo essas temáticas, né? Como, por exemplo, as workhouses, que ele fala muito sobre essas casas de trabalho lá, onde as crianças trabalhavam em troca de comida, de roupa, né, para se proteger do frio e lugar para dormir. Então, essa é uma pincelada aqui nessa obra tão grandiosa. É uma obra curta que vale muito a pena vocês procurarem em domínio público para ler. E aí, se vocês não se sentirem tão confortáveis, pode ler em português primeiro, como ela é curtinha, aproveitar as férias para isso. Então, a gente fica por aqui por hoje e até a próxima, gente. Tchau, tchau!